comentarista da ESPN, eu sou blogueiro do PokerStars. Estou aqui para mediar, ajudar as meninas aí a gente costurar os assuntos aqui. Então, não vamos demorar muito, já vou começar apresentando. Elas escolheram uma ordem aqui aleatória. Vamos começar aqui pela Fernanda Lopes. A Fê é legal de estar aqui porque ela já participou de tudo que pode ter no mundo do poker, ela já fez. Ela já foi dealer, ela já trabalhou como jogadora profissional. Já trabalhou nos backstage do poker, namorada de jogador, que é uma outra coisa que é legal de falar. Então a Fê conhece todos esses aspectos. Vivi Saliba, que é um dos grandes talentos que o poker brasileiro tem hoje no momento, jogadora profissional já há muito tempo de cash game, agora se destacando também nos torneios. Conseguiu aí quase a mesa final do Best of Millions, né, Vivi? Campeã paulista de Omaha, certo? Ruth Viana, que tem uma das histórias mais bacanas no mundo do poker, é dealer, uma das dealers mais experientes que tem no Brasil, assim, e tem uma história muito bacana, porque além de ser dealer, ela é mãe de 2 dealers. 3? Você é uma fabriquinha de dealers. Eu tenho um home game em casa. Exatamente. É fácil porque todo mundo dá carta, não tem problema nenhum. Eu queria começar perguntando assim, a gente está fazendo uma palestra aqui só para falar sobre mulheres no poker. Por que a gente ainda precisa ter isso aqui? Por que a gente ainda precisa separar essa coisa e falar das mulheres no poker? Vocês acham que ainda tem muito que batalhar a mulherada, o espaço delas no poker? Bom, alô? Dá para me ouvir? Então, não deveria ser falado nisso. É um assunto que a gente toca porque tem preconceito. Por exemplo, o último torneio que eu fui jogar, comentei que eu fui campeã paulista de Omaha. Aí um rapaz virou, mas tinha homem também na competição? E aí eu falei, tinha, era um ranking misto. Então tem muito preconceito ainda, que mulher não é capaz, que tem que separar. Os torneios ladies, eles são separados para estimular as mulheres a virem jogar, mas não porque a gente não tem capacidade de jogar com os homens mesmo. Até que tantas mulheres, tem vários nomes fortes de mulheres jogadoras que se destacam. Então, tem que falar, mas tem que deixar claro que não tem diferença. Não é um esporte que usa força, é um esporte de intelecto, então não tem diferença. No nosso caso, como dealer, já é bem diferente. As mulheres têm prioridade. A maioria dos jogos que nós vamos fazer, ainda mais home games, as mulheres têm muito mais prioridade do que os homens. Às vezes fica até um pouco chato, porque as pessoas pensam que é de uma forma, mas não é de outra. Eles pedem mulheres, mas porque eles querem bagunçar o jogo. E aí, quando chega lá, eles veem que a gente é séria e que a nossa profissão realmente é dar as cartas, é fazer as coisas corretas, fazer com que o jogo ande, e aí eles começam a ter uma postura diferenciada. Quanto a isso, para a gente é melhor, porque a gente acaba trabalhando um pouco mais, ainda mais as pessoas que trabalham como freelancers, porque nós temos freelancers e pessoas que são fixas em casas. Em clubes, tem muitos homens, mas home games, as mulheres dominam um pouco mais. Isso, para a gente, é bom financeiramente, mas não é bom para o poker. Para o poker seria bom se a gente tivesse mais jogadoras, mais mulheres interessadas. Isso daqui não é um torneio só de homens, ele é muito mais abrangente do que tudo isso. Então, eu mesmo gostaria que tivessem muito mais mulheres. Para a gente é muito melhor. Porque essa visão que você deu é uma visão extremamente machista da coisa, né? O homem está lá para jogar e a mulher está lá para dar a carta e embelezar a mesa e para ser alvo de piadinha, aquela coisa. Tem ainda muito isso. Sei que quando era dealer, já faz um tempinho, né? Quando... Eu era dealer em 2014, no começo de 2014. Sim, eventualmente tem algumas pessoas, mas hoje em dia eu acho que essas discussões, promover esse tipo de discussão e promover torneios ladies, faz com que realmente as pessoas vejam todo esse aspecto de mulheres no poker sob uma nova ótica, entendeu? De que, exatamente como a Vivi falou, de que as mulheres são realmente capazes, que elas não estão ali só para embelezar as mesas, porque elas realmente são capazes, intelectualmente capazes de fazer aquilo. E eu acho que esse tipo de discussão faz com que atraia novas mulheres, realmente. Torneios ladies não é só para separar, porque a mulher não tem capacidade de nada a ver, mas é para trazer mulheres para um ambiente onde elas se sintam confortáveis, num ambiente que é totalmente dominado por
homens, sei lá, 95% é masculino, algumas mulheres ainda sentem um receio de chegar e sentar numa mesa. Então, os torneios ladies acabam sendo portas de entrada, e essas discussões se tornam portas de entrada para as mulheres no meio do pôquer, e para elas se sentirem muito mais à vontade. E tem muito homem que está começando no poker também que tem esse receio. Ah, eu jogo em casa, mas eu nunca fui num clube porque eu não sei, eu vou errar na hora de pegar nas fichas, eu não vou saber como fazer. E tipo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que é muito legal ter o torneio Ladies por causa disso. Com certeza. Uma coisa que foi legal, ontem eu estava vendo a palestra do Akari aqui, ele estava falando sobre poker ao vivo, não sei se vocês assistiram. E ele falando daquela coisa que poker ao vivo é um bicho diferente, porque aí entra muito mais o lado psicológico do poker, o lado de saber lidar com o ser humano e tudo mais. Se você senta numa mesa de poker com 9 homens e tem uma mulher lá, é uma coisa diferente. Ainda mais se for uma mulher bonita, por exemplo, como as 3 que estão aqui. Vocês, como jogadoras, vocês já se aproveitaram disso? Falando assim, sinceridade. Porque fica aquela coisa, não, porque não sei o quê, porque tem que ser tratado igual. Mas tem hora também que eu sei que tem o outro lado do negócio. Fala, pô, o cara tá... toda vez que eu tribeto ele foda, eu vou tribetar a tarde inteira aqui. Olha, eu vou confessar que... Não, tem homens que eles querem dar uma lambuja, assim, eles querem aliviar pra você, porque você é uma mocinha simpática, bonitinha. Só que eu não quero isso, eu quero as fichas deles. E aí cria uma dinâmica ruim na mesa. Primeiro que não pode soft play, que é antiético totalmente. Tem rapazes que mentem, fingem que querem aliviar, mas na verdade não querem. Então cria uma dinâmica totalmente diferente. Eu diria que ser mulher, a interpretação que eu tenho que ter na mesa é diferente dos outros oponentes, porque eu nunca sei se alguém está querendo ser bonzinho ou se alguém está fingindo que está querendo ser bonzinho. É complicado. Já aconteceu de eu estar na mesa da Vivi e ela quietinha, que é difícil, né? Ela bem quietinha e todos os homens, logicamente, né, bobos por causa dela, porque ela é maravilhosa, e eles achando que ela era bobinha no jogo. Ela engoliu todos eles. Porque eles achavam que ia se aproveitar da feminilidade dela, achando que ela ia jogar igual uma menininha, como eles falam, e ela estava jogando muito melhor que todos eles. Foi no BSOP Foz, ela engoliu todos eles. E eu achei maravilhoso. Cada vez que ela puxava o pote, eu olhava para ela, coisa que eu não posso fazer, tipo, dentro de mim, satisfeita. Olha aí, bem feito. Entendeu? Não, e homem é tão tonto que tem uma história bacana que, assim, o CK, o Christian Kruger, que é um dos pioneiros do poker no Brasil, jogava lá na Idade da Pedra, antes de 2005, né? E ele jogava com o avatar, com a foto dele. E aí começou aquela coisa, e aí liberaram de trocar o avatar, ele colocou um avatar da Cameron Diaz, se eu não me engano. Ele falou que mudou da água para o vinho. Todo mundo olhava, via que era uma bonita, na foto, não sabia se era mulher ou não, eles aliviavam. No online, sem saber quem era. Não, mas tem bastante jogador realmente que usa foto de mulher para isso mesmo. Mas sim, eu acho que eu já me aproveitei bastante, mas é mais difícil, exatamente pelo que a Vivi falou, realmente. É um jogo meio diferente assim, porque tem uns caras que tipo dão uma aliviada, o que é tosco, mas tem uns caras que tipo te caçam e tipo te dão uns calls que tipo você fala, é sério isso? Tipo, e tentam te blefar muito mais, sabe? Do que jogo de igual para igual, e os caras não entendem, mas tá tudo bem. E às vezes, principalmente no live, eu sou jogadora de live, você tem muito da sua postura na mesa, né? Você vem num torneio como esse, se você vê um rapaz de moletom, fone de ouvido, óculos escuros, você já fala, deve ser reg de online. Então, às vezes, eu aproveito também da minha imagem para passar que eu sou uma pata. eu vou toda emperequetada mesmo, pergunto regra, mostro, às vezes, umas cartas... Você não... Mostra umas cartas nada a ver. Porque da mesma forma que eles querem tirar vantagem, menosprezando a minha imagem, eu também quero tirar vantagem. Tem um level aí, podemos dizer assim. Não, é porque sempre que a gente faz essas palestras com mulheres, a gente tem esse lado. Não, porque a mulher é diferente na mesa, porque não sei o quê. Mas eu sei que, por ser diferente, se aproveita também disso. É que nem, por exemplo, a gente tem o caso de os Team Pros, mesmo as celebridades que jogam com a gente, a Débora está aqui sabe disso. O Ronaldo já falou para mim várias vezes que ele senta na mesa, é isso, vira alvo. E mulher, por ser diferente, acaba virando alvo também. Todo mundo ou quer jogar um pote, quer roubar um pote de você, para depois falar, tá vendo, mulher, aquela coisa. Uma coisa que eu queria saber, assim,
a gente está no poker aqui, já, gente que tem experiência, que já joga há muito tempo e tal, já viveram situações, a gente sabe que, claro, que a situação da mulher melhorou, porque melhorou para o poker em geral. Mas eu queria pensar, assim, a gente começasse a pensar como que a gente faz para o espaço da mulher crescer no poker e melhorar ainda mais. Vocês que estão, cada uma em uma área diferente, o que vocês acham que dá para melhorar? Como que a gente consegue ter mais espaço para mulheres que querem trabalhar no poker, que querem ser jogadoras profissionais, que querem ser dealers? Eu, por exemplo, eu dou aulas. Nos cursos que eu dou, pelo menos uma mulher já está entrando para o jogo. Mas é como eu falei, daquela forma de que para a mulher é muito mais fácil ganhar dinheiro e etc. Como os home games, elas vão ganhar mais. Agora, eu, particularmente, eu acho que as mulheres deviam se reunir e fazer home games. Home game, para os homens, é muito legal, é aquele negócio, é o dia da gente jogar com os coleguinhas. É o dia da gente ficar longe das mulheres e jogar. E por que as mulheres não fazem isso? Por que elas não se reúnem e vão fazer o home game na casa das mulheres? Não é chá de bebê, não é nada disso. Gente, vamos fazer home game. Vamos beber, jogar e etc., do mesmo jeito que eles fazem. Não é isso? Eu acho que isso ia ajudar muito e elas iam praticar muito mais. E, quando chegassem nos clubes, elas iam chegar muito mais unidas. Ia chegar uma patotinha muito maior do que geralmente chega. Eu acho assim. Por sermos minoria, quando nós nos aglomeramos, fica tudo mais fácil. Tá tendo uma série de CPH Ladies, nós temos um grupo no WhatsApp, tá todo mundo se conhecendo, as meninas estão aqui na plateia, vieram dar uma força. A Regina, minha melhor amiga, eu conheci jogando, ela veio comigo. Então, quanto mais nós nos juntarmos, isso vai ajudar. E outra coisa que é essencial tem claro que assim não tem diferença poker homem e mulher. O Ladies é só para isso, para a gente se conhecer. Mas tirar esse tabu de que eles têm vantagem, nós não. É de igual para igual. E quando quebrar essa barreira, parar de ser tida como melhor jogadora feminina de Omaha. Não, melhor jogadora de Omaha. Tirar esse gênero do meu título, eu acho que as coisas vão fluir melhor. Não, eu acho que eu trabalho com comunicação, né? Eu trabalho com algumas marcas do poker. E eu acho que criar ídolos é uma coisa muito importante. A gente pode ver assim os nossos ídolos atuais no Brasil, tipo Peçanho, Akari, Mojave, que são nomes muito fortes. Eu acho que criar ídolos femininos é uma coisa que vai dar com certeza um boom. Então, com esse boom do poker, acho que tem que vir junto acompanhado de figuras femininas fortes, embaixadoras de pôquer, embaixadoras do esporte, embaixadoras de marcas que podem se aproveitar disso, e trazer isso para a mídia, porque realmente isso vai estimular muito a participação do público feminino no pôquer. Com certeza. Eu acho que esse negócio de criar ídolos, proporcionalmente, é muito mais fácil você criar essas figuras no sexo feminino do que no masculino, porque acontece muito mais rápido. A Vivi é a prova disso. Há quanto tempo você começou a investir em mídias sociais, em Instagram, essas coisas? 6 meses? 6 meses no máximo. Né? E já foi um crescimento assim super rápido. Foi. Você vê, por exemplo, a Renatinha. Foi de uma hora para outra, ela virou referência para um monte de gente. A Ale Braga, todo mundo, as meninas, Milena, Carol, vai muito mais rápido por ser mulher, tem esse diferencial, né? Então, eu acho que... E essa coisa de criar essas figuras importantes que são embaixadoras de um esporte, para quem está começando, é fundamental. Eu acho que a Fê tem toda a razão. Agora, por exemplo, a gente teve a primeira Flor mulher do Brasil, que é a Michele Moreira, e, gente, nós demoramos muito tempo para ter uma Flor. Ser Flor não é fácil, dirigir dentro de um evento como esse, por exemplo, dirigir um torneio pequeno dentro de um torneio grande. E é praticamente ela que comanda tudo, cada um em seu torneio. Então, não é só o nome das meninas, como a Milena, como a Carol, como a Vivi, como a Ale Braga, como a Igi Bertoldi, que foi a primeira campeã de BSOP, e etc., etc., segunda, desculpa, etc., etc., eu acho que exatamente isso. A mídia, a gente curtir, compartilhar as fotos delas e, quando vai para um evento, mostrar que elas estão no evento, elas têm que ser a sensação do local. Como sempre foi,
como o Ronaldo é, como o Neymar é, como o Mojave, etc., etc. Então, elas também têm que ser dessa forma. Eu acho que, como a Fê falou, é um dos grandes passos que a gente tem que dar. E é legal porque assim, o poker já tinha uma imagem, há anos atrás, tinha uma imagem negativa, aquela coisa que a gente lutou para tirar o lado de mostrar que é um esporte da mente, que é uma coisa bacana e tal. E tem aquela coisa, tiveram os grupos que quiseram entrar no poker e falar das mulheres e colocar a mulher como aquela coisa mais sexista possível. Teve um site que apareceu uns 2 anos e meio atrás, uma coisa assim, e os caras colocaram a mulher naquela coisa, mulher no poker com biquíni, isso que eu ia falar. Não sei o quê, mas durou uma semana. Não, é absurdo. Tipo, eu acho que sim, mulheres têm que ser bastante divulgadas quando elas estão dentro dos eventos, só que aquela divulgação de uma forma, que não seja assim, não, porque está embelezando os feltros e não sei o que lá. Não é assim, tipo, é legal, beleza, as mulheres se realçar, falar que elas são bonitas e tal. Só que, elas estão ali para jogar, um esporte intelectual, ser de uma forma que seja menos, sabe, para mostrar só da beleza, da figura da mulher, assim, sabe? Tem que ser pelo que ela representa. As mulheres entrando no pôquer, num ambiente que é predominantemente masculino. Acho que dessa forma, assim, não dessa forma. É engraçado pensar nisso, e eu falei desses caminhos que a gente tem para o poker feminino crescer e ficar cada vez maior, né? Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir fugir disso, dessa coisa de reportar, de mostrar a mulher pelo esse lado bonito, olha que legal, uma mulher jogando... E passar por outro lado, por exemplo, fazer uma matéria com a Vivi, por exemplo, em vez de falar assim, olha como a Vivi é bonita, ela é jogadora de pôquer, ela joga na mesa com os homens, fala assim, essa aqui é a Vivi Saliba, que foi campeã paulista de Omaha, entendeu? Porque no futebol, por exemplo, que é um ambiente extremamente masculino, você tem o futebol feminino, mas quando você vai reportar, geralmente falar sobre as mulheres ali, ainda é aquela coisa, nossa, como ela é bonita no ambiente, não sei o quê. Então, o pôquer, será que a gente vai conseguir um dia sair disso e tratar... Eu acho que sim. Vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho que sim. Já aconteceu de eu estar numa mesa e, por exemplo, vamos supor, a Vivi chegar lá e colocar as fichas dela e, sei lá, e tomar uma água, arrumar uma bolsa, pegar uma cadeira a mais para colocar lá. E todo mundo na mesa falar, olha, essa é a Vivi. Entendeu? Não é respeito mesmo, não porque aí virarem na mesa e falar assim, mas ela também é linda. Você entendeu? Então, já está acontecendo isso. Muitas vezes a gente senta na mesa e, quando a Milena chega, é assim, caramba, essa é a Milena? Por quê? Aí, a Carol, a postura dela é mais diferenciada, é menos feminina, igual as outras duas que eu citei, mas, quando ela chega na mesa, no navio aconteceu isso, dela chegar, os caras falarem, nossa, mas olha como ela joga. E todo mundo comentar esse tipo de coisa. Tanto é que ela foi campeã do navio. E eles ficam mesmo apreensivos agora. Então, eu acho que esse respeito está vindo e vai chegar, não vai ser tão demorado assim, não. Eu acho que esse respeito ele vai vir. Tem grandes nomes de jogadoras no poker mundial que, quando você vai citar, você já não fala, ela é bonita e joga bem. Você fala, ela joga bem. E isso vai vir com a meritocracia. Conforme o número de mulheres for aumentando, vão ter mais títulos. Eu acho que, nesse meio, isso daí é uma opinião minha, eu tenho amigas que discordam, eu acho que a gente tem uma certa maneira de se portar, é um ambiente masculino, para afastar desses comentários da sexualidade, de você estar lá para você ser bonita. Eu acho que você tem que ter uma postura mais sóbria, mais séria. Muita gente acha que eu sou super antipática. Já várias pessoas falaram isso para mim. Nossa, mas a Viviane, todo mundo fala que você é um nojo. Eu falei, porque não me conhece. Porque eu sento numa mesa, tem 10 homens. Se eu ficar toda de gracinha, tiver, sei lá, com decote, mini saia, sei lá o quê, não vão me levar a sério. Então, tem uma postura da mulher, tem que se dedicar, tem que estudar. Conforme os resultados forem vindo, eu acho que vai começar devagarzinho a separar esse lado da sexualidade. Fui contemplada. Obrigada. Outra coisa, o Ladies, a gente já falou aqui que é a melhor porta de entrada que tem para as mulheres que estão começando, isso é sem dúvida. Mas se a gente ficar, por exemplo, só no Ladies, a gente vai ficar segregando e não vai abrir. Como que faz para sair uma mulher, por exemplo, está vindo jogar o Ladies hoje pela primeira vez? Vai jogar hoje, vai jogar no CPH. Como que faz para depois ela sair e ir jogar os torneios normais? Qual é o conselho que vocês dão para quem está querendo entrar no mundo ao vivo do poker? Olha, eu vou falar como eu comecei.
eu comecei jogando em casa, meu pai joga. E eu comecei jogando torneio free roll, que é de graça para você jogar. Fui num clube com meu pai, e a primeira vez que eu fui, fiquei em 5º lugar. Fiquei super feliz, não sabia para onde rodava o baralho. E aí fui voltando, fui fazendo amizade. Conheci logo a Regina, eu sou amiga da Regina faz 6 anos. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque a gente ia para balada, ia jogar, aquele negócio de vai beber e vai jogar pôquer. E eu fui indo aos poucos. Eu acho que para mulheres terem acesso ao pôquer é mais por marketing, por namorados que jogam. Eu acho que vai devagarzinho. O Ladies é uma bela porta de entrada, mas eu não comecei pelo Ladies. Eu acho que é não tendo medo. Porque muitas delas têm medo. Elas têm medo dos metagames com os jogadores, elas têm medo deles pensarem em coisa delas, elas vão super bem vestidas, elas vão cheirosas, elas vão maravilhosas, elas entram, deixam o salão completamente diferenciado, mas elas só enfrentam elas mesmas. Elas não conseguem sentar e enfrentar os homens porque eles já tratam elas de forma diferente. Então, elas não têm que pensar desse jeito. Elas têm que simplesmente chegar lá e falar assim: eu sou muito melhor que vocês, ou então sou tão boa quanto vocês. Não tem que ter medo, porque se vocês conseguem ter filhos, se vocês conseguem trabalhar, estudar, cuidar de casa e de marido, jogar para vocês não é nada. Não precisa ter medo de ninguém. Sim, eu acho que além disso que... Além disso que as meninas falaram, principalmente parte de não ter medo, eu acho que para a mulher, exatamente por terem poucas mulheres nessa área, se a mulher realmente tem o intuito de se tornar uma jogadora profissional, eu acho que tem muitas portas abertas, assim, sabe? Então, se a mulher começou no Ladies, e se ela quer se tornar realmente uma profissional, eu acho que trabalhar a imagem é algo muito fundamental para ela ter a oportunidade de jogar para um time, porque os times, eles realmente estão buscando figuras femininas que os representem. Hoje em dia, essa área de comunicação, as mídias eles querem muito mostrar que eles existem, as marcas querem se associar, principalmente mulheres. Então, eu acho que para a mulher, às vezes, o caminho de se tornar é tão doloroso quanto de um jogador masculino, óbvio, com certeza. Só que talvez algumas coisas sejam um pouco facilitadas pela escassez, entendeu? Então, algumas coisas dá para você contornar, e se você quiser tiver realmente a vontade de fazer, é só fazer acontecer, entendeu? Porque eu falei, para se destacar, uma mulher no pôquer é mais fácil até do que um homem. Sim, exatamente. Mas o caminho é de pedra de qualquer forma. Tem um lado cruel de jogar no mundo masculino, mas se destaca e vai muito rápido. Sim. Queria ver se alguém tem perguntas aqui. Eu acho legal. Tem um monte de mulher aqui. Acho que tem perguntas para as meninas aqui. Quem quiser, levanta a mão. Eu vou com o microfone aqui. Dona Deb. Se a senhora espirrar, saúde, minha chefe. Ai, meu Deus. A pergunta eu não sei o background das outras, mas é mais para a Fernanda. Nós trabalhamos com pôquer, do outro lado da mesa, literalmente. Sim. O dealer, mas na gestão, no empreendedorismo, no marketing, etc. Você vê a diferença, sendo mulher, trabalhando nesse outro lado da mesa e no pôquer mais expressivamente? Assim, diferença de tratamento, não, porque também eu fiz por merecer, você também. A gente que está muito no dia a dia e a gente estuda, sabe bem como funciona esse meio, eu acho que a gente conquistou um respeito muito grande diante de todos, então por isso que ninguém trata de uma forma diferente. Pelo contrário, eles acabam nos respeitando muito mais por sermos mulheres e por termos nos destacado em um ambiente predominantemente masculino. Então, acho que acaba rolando muito mais respeito e não vejo nenhuma diferença, pelo contrário, assim, eu acho que é muito bom, assim, acho que a gente quebrou uma barreira muito grande e acho que as pessoas acabam até admirando mais, assim, por isso. E uma coisa que eu também vejo é que, cara, assim, quando tem uma mulher no negócio, funciona muito melhor, óbvio, né, gente? Muito melhor. No nosso meio tem um pouco de diferença, sim. Como vocês podem ver, tem muito mais dealers homens quando são torneios grandes do que mulheres. No caso da Michelle, que demorou para ser flor, nós temos muitas flores no Brasil, Samantha Ribas, eu mesmo, Michelle Cruz, que é gente do Sul, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Então, a gente tem uma certa dificuldade de subir de degrau. Quanto a ser dealer e você se
você crescer dentro de ser dealer, você não consegue. Você só consegue chegar até ali. Então, para você dar um passo maior do que isso, no meu caso, eu não posso dizer, porque eu praticamente cuido de um monte de dealers. A gente só consegue ser, no máximo, chefe de dealers. Eu sou chefe de dealers em várias cidades do Brasil, mas a gente só consegue chegar até aí. Acho que eles pensam, é meio mãe, então vamos deixar ela ser chefe de dealers. Não, eu quero trabalhar igual todo mundo. Eu sou diretora, eu sou flora, eu só quero exercer. Então, para a gente, é um pouquinho mais difícil. Eu acho que é importante falar para as mulheres que estão começando também que, para você pegar segurança, é importante fazer um coaching para entender que não é um jogo só de cartas, é um jogo de pessoas. Você vai analisar como que as pessoas jogam para começar. E eu acho que as meninas dão coaching. Eu queria saber se vocês dão coaching para as pessoas que estão começando, e que é uma segurança a mais. Eu acho que é super importante. Eu já fiz, acredito que todos os profissionais que jogam já fizeram coaching, e eu queria saber como funciona. Bom, eu não dou coaching, eu estou com um projeto que depois eu falo, mas não de coaching, de talvez umas videoaulas. O que acontece muito é muita gente fala, Vivi, te vi no torneio tal, te vi no Me Belisca ou na TV, você dá coach? Eu falei, não, mas as pessoas vêm e pedem conselhos de mão, orientação por onde estudar, orientações N, assim, diversas. E eu acabo passando um pouquinho para cada um, pessoas que estão começando, que quando eu comecei também um dia, também, não que eu seja ninguém, mas as pessoas me viram em algum lugar e acham que podem perguntar para mim. Então, eu acabo dando conselhos. Eu não jogo profissionalmente, então não tenho como dar coach, mas se quiser trocar uma ideia aí, eu ajudo. Você dá aula. Eu dou, mas é aula de dealer. No coaching impossível. Dou aula de dealer e dou aula de H-Games. Então, para quem não sabe, H-Games é o jogo que, no BSOP Millions de 2014, em 2013, desculpa, nós tivemos o Horse, que são 5 jogos, e depois, em 2014, desculpa, nós tivemos o H-Games. Então, para algumas mulheres que gostariam de saber como que são 8 jogos, Stud e Omaha High-Low também, e nós, a partir de 2015, que nós começamos a passar para frente tudo isso, e temos muitos jogadores, e é um torneio que está crescendo muito dentro do BSOP, mas, infelizmente, só tem no BSOP. Só seguindo o negócio que ela falou sobre coach, eu acho que é muito legal, Vivi, ter mulheres dando coaching, porque uma mulher que está entrando no poker, aprender com outra mulher que é uma referência, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu acho que ela valoriza essa irmandade, assim, das mulheres, que eu acho que é muito importante, que ela mesmo falou de chegar à patota e você ter também como coach, como ídolo no esporte, uma mulher. Eu acho que isso é muito interessante. Só um comentário aí sobre isso. Não, eu acho perfeito. E é bom, seria ótimo. Eu acho que algumas mulheres se sentiriam mais seguras, né, mais abertas para poder conversar. E é engraçado que eu não lembro quem, acho que foi a Ale Braga, falou que tem homens que a procuram para saber jogar, para como jogar contra mulheres. Tipo, porque eles acham tão complexo, tão um bicho de 7 cabeças, que a procuram para saber como fazer para jogar contra elas. Achei diferente. Você não está dando mais coaching? Não está dando coaching? Que pena. Que pena. Já que a gente estava falando de coach, uma mulher que está começando, entrando agora no mundo do poker, qual que é o melhor caminho para aprender e se destacar? Bom, É ter um coach com uma mulher?
jogar os torneios? Não, acho que é importante mais. mulher dar coaching, mas, de novo, eu defendo muito que não tem que ter gênero, tudo. Ter coach com uma mulher. É importante ter coach. E assim, coaching é um investimento alto. Quando eu comecei, eu não fiz logo de cara. O que eu fazia muito era participar de fóruns, ler discussões, pegava meus amigos ou pessoas que eu conhecia em clubes, discutia as situações, discutia as mãos. Por mais que você discorde do que a pessoa está falando, é muito importante você entender a linha de raciocínio dela. Você vai jogar com pessoas que pensam parecido com ela, você tem que entender o que elas estão pensando. Eu acho que essas pequenas coisinhas, essas pequenas conversas do dia a dia, pelo menos para mim, somam muito. O coach me deu uma claridade quando eu fiz o meu primeiro, de técnicas, de linha de raciocínio, e depois eu acho que eu comecei a evoluir mais rápido. Mas logo de cara não precisa. E eu vivo disso. Pessoas que jogam recreativamente, querem se divertir, também não precisam estar com essa ânsia, assim. Claro, todo mundo quer aperfeiçoar. Mas tem vários métodos para você aperfeiçoar. Eu via muito vídeo na internet, comentários, li vários livros. Tem muitos métodos. Lembrando que, não sabe, poker é um esporte individual. Então, isso traz muito que, cara, é um caminho que você tem que trilhar sozinho. Então, dependendo da sua determinação, da sua vontade de aprender, do seu foco e o quanto você quer evoluir naquilo, que nem ela falou, de jogadores recreativos às vezes não querem evoluir, mas tem jogador recreativo que quer jogar home game, quer mandar bem, e aí acaba optando por fazer alguns coaches. Mas aí vai muito da pessoa, da metodologia que ela se adapta. Hoje em dia a gente tem N tipos de coaching, tem totalmente online, tem presencial, tem individual, tem turma. Então, é só buscar o caminho que você melhor se adapta e afundar nisso e ir até o ponto que você deseja chegar, né? Porque uma coisa que é meio óbvia que a gente estava falando aqui é do torneio Ladies, que aliás vai ter agora, daqui a pouco vai ter a edição aqui do Masterminds, por ser uma coisa feminina, então é meio óbvio falar nisso. Mas assim, o poker online para as mulheres é uma coisa que é legal, que vale a pena? Porque assim, eu vejo muito a mulherada falando dos torneios ao vivo por causa do Ladies, essa coisa, mas o poker online ainda é uma boa porta de entrada? Não, com certeza. O poker online tem a facilidade, tem a vantagem de você poder jogar em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer buy-in. Você não tem que se dispor de dinheiro. Normalmente os torneios ao vivo têm um valor maior. Então, no online você tem torneio de 2 centavos e tem torneio de $200, $600, $1.000. Você não falou a maior facilidade que tem para essa coisa que a gente está discutindo aqui, no poker online. Que é você poder jogar... E ninguém sabe que você é. Exato. Então, você não vai passar por todas aquelas coisas que você passa numa mesa de poker normal do torneio ao vivo. Não, e o poker online tem a facilidade também de que você pode jogar um torneio que tem 9 pessoas, você pode jogar um torneio que tem 10 mil pessoas, o tempo de duração, e aí então vai da sua característica, da sua personalidade, de quanto você gosta de jogar online ou você prefere jogar ao vivo. Mas tem bastante vantagem de jogar online, porque você pode jogar em qualquer lugar. Dealer tem essa facilidade de ver um monte de mãos passando pela frente e tal. É um bom começo também para quem quer estudar, quem quer melhorar o jogo, falar, poxa, se você for dealer, você vai evoluir no jogo? Ou essa imagem já não existe mais? Não, é que eu tenho uma opinião formada sobre isso. Conte. Eu não gosto de jogar. E eu não sou a favor de ser dealer e jogar. Primeiro, porque você nunca sabe como você vai se comportar do lado de cada mesa e do lado de lá da mesa. Então, às vezes, acontece de você estar jogando com um monte de gente e aí, de repente, você puxa uma mão que sai, é uma bad beat, entendeu? Aí você sentou lá, o cara já vai achar ruim depois. Ele vai jogar, você vai sentar lá novamente, ele vai jogar de novo contra você, de uma forma um pouquinho mais agressiva, ele já vai entrar, entre aspas, um metagame com você, desnecessário. Então, eu, particularmente, não gosto. Mas a visão que eu, por exemplo, tenho de todos os jogadores é ímpar. Como eu gosto muito do psicológico, eu acho que o jogo de pôquer, o psicológico é muito grande, muito forte, e é um atrativo, então eu acho que, como dealer, você enxerga de uma maneira diferenciada. Você vê o psicológico de todos os jogadores. Você presta atenção, ainda mais que a gente passa, geralmente, no mínimo meia hora em cada mesa, você age de forma diferente, você vê de forma diferente. E, para quem quer ser dealer e ser jogadora, ser dealer é bem legal para ter esse tipo de visão, de verdade.
Eu fui dealer há algum tempo, né? E realmente eu percebo muito essa diferença, sabe? O quanto me fez ter mais paciência quando eu era dealer, me fez ter muito mais paciência quando eu sento no jogo ao vivo e saber interpretar muito bem, analisar o perfil de cada jogador. Eu me tornei muito mais observadora quando eu fui dealer, muito mais. Me tornou uma jogadora melhor. Foi muito bom. Vamos voltar, então, mais para o começo da palestra ali, que a gente estava falando de diferenças, de homem, mulher, não sei o quê. Sim. Essa coisa do psicológico, do poker ser muito psicológico no jogo ao vivo, a mulher tem vantagem nisso ou desvantagem? Vocês acham? Ó, eu vou falar por mim. Características básicas de Sei. gênero, sabe? De homem e mulher. Eu vou falar por mim, assim. Eu percebo que eu sou uma pessoa muito mais paciente do que os homens. E porque o homem, às vezes, tem muita coisa de ser muito afobado, assim. E eu não sei se é por eu ser mulher ou se é uma característica minha. Eu sou muito mais paciente, muito mais analítica, assim. Eu consigo interpretar, às vezes, muito melhor. E o homem tem essa parada de ser muito afobado, assim. Para mim, é essa a principal coisa que muda, assim. Olha, quando eu comecei a jogar, eu tinha uma visão totalmente diferente de quase todas as minhas opiniões sobre comportamento do que eu tenho hoje. Eu mudei tudo. Eu levava uma bad beat, eu levava para o pessoal. Alguém me mostrava blefe, eu ficava brava, achava antiético. Alguém me dava falinha, eu ficava brava, achava antiético. Só ficava brava. Hoje em dia, já mudei totalmente de opinião. Tudo que eu falei já mudou. Dou falinha, aceito levar falinha, não fico estressada quando alguém me mostra um blefe, ao contrário, eu já pego como uma informação, já acho ótimo, até tiro sarro, até para mostrar mesmo as cartas para mim. A mulher, eu acho que diferente do homem, ela tem que aprender que esse comportamento dentro do jogo é normal, porque no começo, pelo menos eu, ficava muito abalada, digamos. E para um homem que vai jogar a primeira vez, ele vai ver um blefe lá e ele vai falar, tá bom. Eu acho que a mulher ela é mais energética, assim, mais explosiva, e ela leva mais para o pessoal. Então, as mulheres têm que aprender como funciona melhor. Pelo que eu vejo mesmo, as mulheres são muito mais emotivas. Aliás, todo mundo já sabe que a mulher é mais emotiva. No torneio Ladies, acontece muito delas ficarem nervosas umas com as outras, elas quererem se engalfinhar. Agora, quando elas sentam com os homens, já é um pouco mais diferente. Elas se seguram um pouco mais, elas mostram um pouco menos, só que elas são muito emotivas. Eu acho que o controle é muito mais do que tudo no próprio jogo de pôquer para as mulheres. Eu acho que o controle emocional elas têm que trabalhar bastante nisso. Eu senti uma diferença muito grande nos meus resultados, principalmente no cash, quando eu aprendi a controlar melhor o meu psicológico. Eu tiltava muito, espiuzar é você vomitar, assim, você ficar queimado e queimar suas fichas. E eu era até referência na mesa, as pessoas ligavam para as outras falando, a Vivi está perdendo, vem que o jogo tá bom. E aí, depois de 2, 3 pessoas me falarem isso, eu falei, poxa, todo mundo acha a mesma coisa. Quando eu estou calminha, ganhando, eu jogo bem, quando eu estou perdendo, sou uma louca. E aí, é verdade, eu era uma louca mesmo. Aí aprendi a me controlar, e hoje em dia estou tendo uma constância muito melhor, não estou cometendo mais esse erro, esse comportamento louco, que não tem sentido nenhum, mas que é comum você ver nas mesas. Então, acho que a mulher, por ter gênero, variação hormonal, a gente ser mais emotiva, às vezes, por favor, não me joguem pedra, ser um pouquinho menos irracional, agir mais de impulso e não pensar, acaba tendo um pouquinho de prejuízo. Então, precisa ter esse trabalho psicológico. Os homens também precisam, mas as mulheres talvez precisam ter um pouquinho mais. Gente, daqui a pouco vai ter o intervalo do Main Event, vai ter show aqui, então vai tumultuar um pouco a palestra. Então, antes disso, eu queria que vocês fizessem as considerações finais aqui de vocês, falassem um pouquinho aí, dessem seus conselhos aí pro pessoal, claro? Alguém esqueceu um celular aqui nessa mesa, tá no caixa. Tinha um celular aqui em cima dessa mesa, a primeira mesa, tá no caixa. Ai, que fofo. Eu quero perguntar, mas é que mulher pode jogar, não é um jogo que é de força. A mulher pode ganhar. O homem acha que então, dá pra mulher jogar, ela consegue vencer. Um abraço.
vou começar aqui a passar para vocês, daí a gente vai encerrando aqui. Bom, obrigada, pessoal, por ter participado. E aquilo que eu falei, se quiser conversar qualquer coisa lá fora, estamos aí. Obrigada, pessoal, também. Espero que tenha esclarecido para as mulheres alguma coisinha. Quem precisar falar, pedir conselhos de experiências, pode vir falar comigo. Mulherada, continue jogando. Nós jogamos de igual para igual com os homens. Continue estudando, se dedicando e a meritocracia vai vir. E é isso aí. Eu primeiro quero agradecer à FEC por lembrar de mim, ao Sérgio por me convidar para esse tipo de palestra. Eu acho bem interessante, porque vocês conhecem o mundo de jogador e não conhecem o mundo por trás das câmeras, que a gente diz. E agradecer a todas as meninas que tentam jogar, que fazem com que o nosso mundo cresça mais e mais, e, com certeza, a gente vai ter um dia que a gente não vai precisar nem fazer o Ladies, porque pelo menos 20% das inscrições eu espero que seja feminina, porque, de verdade, vocês têm um potencial gigantesco. Acreditem muito mais em vocês, tá? E, se vocês quiserem opiniões minhas, qualquer coisa, pode me perguntar, pode me chamar no Facebook e no Instagram, é Ruth Viana, e estou aqui para isso. Se vocês quiserem fazer home games, eu posso ir até a casa de vocês, ajudar vocês, fiquem à vontade em pedir. Estou lá 24 horas, afinal de contas, a gente não tem horário de trabalho. Obrigada, gente. Obrigado, gente.